Segunda discussão do projeto de lei 176 de 2024. Autoria executivo. Súmula. Desafeta do uso comum do povo, em especial a área de terra de propriedade do município de Londrina, e autoriza a sua permuta por área de propriedade particular. Peço que aguarde um instante. Eu estou abrindo agora a discussão. O painel está aberto. Vereador Eduardo com a palavra para a discussão do projeto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, todos que estão nos acompanhando aqui nessa sessão. O projeto de lei 176 ele foi aprovado em primeira discussão na semana retrasada, com 17 votos favoráveis, 2 contrários, e vários vereadores, a imprensa, né, os assessores. Quero cumprimentar aqui os representantes da CODEL, né, o Júnior e o Arthur, que estão aqui mais uma vez para poder pedir um apoio nesse projeto que a gente entende, né, que não foi construído, né, nos últimos 2, 3 meses. Ele já vem sendo construído há mais ou menos um ano, até mesmo porque já há um bom tempo que a CODEL carece de um bom prédio, de um bom local para poder fazer o seu atendimento, uma vez que atende, né, não somente a população, a comunidade, mas principalmente recepciona empresários, pessoas que querem investir na nossa cidade. É natural que a cidade, né, a primeira porta onde se bate ali o cartão postal, assim como na prefeitura e qualquer secretaria, né, deve ser recebido, as pessoas devem ser recebidas com dignidade. Porém, né, não há como negar, esconder que houve, na verdade, aí um embate de ordem política, mas não política somente por ser contrário, mas de uma questão técnica. É legítimo o atual, né, prefeito, Marcelo, toda a sua equipe, inclusive o pessoal da CODEL e do IPU, defender esse projeto que eles vêm construindo há um bom tempo, e também é natural com que a próxima gestão também venha, assim como fizeram nos últimos dias, pelo menos na semana retrasada, quando eu solicitei a vinda deles aqui para conversar a respeito do projeto. Então, quero deixar muito claro aqui que eu provoquei essa discussão com a transição para saber exatamente quais eram os problemas ou qual era a visão deles em relação ao projeto, e não simplesmente chegar aqui e pedir voto contrário ou a favor ao projeto. Eu acho que as coisas têm que ser conversadas. Londrina, politicamente, partidariamente, precisa evoluir. Eu, enquanto líder do prefeito, enquanto vereador, sempre procurei fazer isso dentro da Câmara de Vereadores, e não vai ser diferente, independente de não termos o nosso mandato renovado para o próximo ano. Meu comportamento vai ser como sempre foi, conversando, dialogando, tirando as dúvidas, e é legítimo os vereadores votarem contra ou a favor do projeto. Porém, né, a gente sempre procurou buscar uma maioria para poder fazer a aprovação do projeto. Mas eu quero informar aqui, que eu também não estava sabendo, ontem foi protocolado, salvo engano, lá na prefeitura, da equipe de transição, um documento pedindo a retirada, tá, do projeto de discussão por tempo indeterminado, até que a transição fizesse uma avaliação mais convincente. Mas é óbvio, né, que eu fui conversar com o prefeito, conversei agora há pouco com o prefeito, né, até mesmo porque me veio essa notícia agora há pouco. Conversei também com algumas pessoas da própria CODEL, algumas pessoas do IPU, né, mas a CODEL hoje com certeza é a parte mais interessada, né, nessa discussão, e sim, na minha visão, eu acredito que na visão da maioria, merecem um local mais adequado para poder fazer o seu atendimento, para poder dar mais dignidade para aquelas pessoas que trabalham lá. Quem conhece o prédio da CODEL sabe exatamente do que eu estou falando, né? Então, o projeto, gente, é um projeto simples. Na questão de avaliação, foi feita uma afirmação, um apontamento importante que nós fomos verificar, né? Existe a avaliação, né? A avaliação ela é feita em todos os projetos que vêm aqui para a gente poder fazer a discussão sobre autorização de permuta, permissão de uso, doação, né? Então, a gente entende que existe sim um critério sendo utilizado e que ele está correto. Tanto é que passou pela Comissão de Justiça, pela Comissão de Finanças, e os votos, né, e os relatórios foram favoráveis, tá? Então, o que a gente vem defender hoje aqui? Foi falado já durante as 2 oportunidades que o Executivo veio,
tanto o Gilmar do IPU quanto anteriormente veio o Cavazotti para defender o projeto, falando realmente que eles precisam de um novo prédio, porque esse prédio não tem mais condições, o proprietário não pode nem fazer reforma, tá? E eles estavam procurando e acharam essa solução para não ter que sair ali do prédio e locar um outro na ordem de 30, 40, 50 mil reais por mês. Eu não sei quanto é que custaria, né, um prédio para abrigar a Codel. E como o prédio é maior e o IPU também tem necessidade e, pela lógica, Codel e IPU, né, a gente sempre viu manifestações aqui favoráveis que eles estejam juntos para poder atender melhor o cidadão, para poder atender melhor o empresário, tirar as dúvidas toda a dúvida em um lugar só, né? Então a gente entende que é legítimo que seja feito isso. Presidente, eu tinha pedido para a vereadora Mara se inscrever, mas a professora Sônia, ela se inscreveu antes. Ok. Vereadora Sônia, é possível a senhora passar a fala à vereadora, ao vereador Eduardo? Pode ser? Então, por sessão de tempo da vereadora Sônia, com a palavra, vereador Eduardo Tominaga, e na sequência a vereadora Mara acaba passando para... Obrigado, professora Sônia, obrigado, vereadora Mara. Então, para a gente só fazer uma linha de raciocínio aqui, dizendo que, tecnicamente, o projeto não tem problemas, tá? O projeto não tem problemas técnicos. Tem problemas de divergências de ordem política, tá? Que é legítimo de qualquer parte se manifestar. O que não está pacificado é a solicitação, tá, da transição, que solicitou a retirada por tempo indeterminado e a gente, baseado na conversa que a gente teve com o prefeito, tá, e com também os representantes da Codel e do IPU, que sim, eles precisam de um local para poder trabalhar, que pode ser resolvido na transição, ok, não tem problema nenhum. Mas o fato é que o que a gente precisa fazer agora é liberá-los para poder, seja aprovando o projeto de lei, né, poder tomar as providências para se mudar, ou então, não aprovando o projeto de lei, buscarem um outro local para poder se acomodar e também para poder liberar o imóvel para aquela pessoa lá, o proprietário do imóvel, né, que está sendo feita essa permuta, para que ele também faça locação e dê destino. Porque a pessoa, imagina, ele está há quanto tempo já esperando o projeto tramitar. É injusto com todo mundo. Então, por isso que, nesse momento, a gente mantém o projeto, tá, em votação, para poder liberar todos, né, para poder tomar as providências necessárias. Inclusive, até a própria transição já ir pensando em qual providência vai ser tomada para abrigar, né, para poder acomodar tanto a Codel quanto o IPU. Né? O IPU, ele, pela informação que eu tenho, não está na iminência de ser despejado, entre aspas, tá, daquele prédio. Né? Porém, eles pagam um valor de aluguel lá, que não é baixo ali na Capismel. Aí até foi colocado, acho que salvo engano, pela vereadora Lu, não lembro se é a professora Sônia, falando a respeito da questão da Secretaria de Agricultura, e eu, inclusive, ofereci uma solução aqui que é muito viável, de que a Secretaria de Agricultura saia do lugar onde ela está e passe para o local onde está o IPU hoje. Então, a gente está, assim, né, dentro desse projeto, existe lógica para as coisas, mas, é o que eu disse, se tem divergência de pensamentos, não tem problema. Então, o projeto, ele permite a permuta entre as áreas, né? A área, um imóvel não edificado contra um imóvel edificado, pronto para receber IPU e Codel, tá? As avaliações estão ali feitas, entendo que seria muito viável, essa é a minha avaliação, por isso que eu vou defendo o projeto e peço o voto sim. E depois, né, esse imóvel, que é 50%, se tornará 50% da Codel e 50% do IPU, né, ele pode servir sim para outras utilidades, né, que não um terreno vazio, e aí a avaliação sobre esse imóvel, né, vazio, né, que cabe realmente, né, talvez uma avaliação dos vereadores, né, do que pode ou do que deve ser feito com esse imóvel vazio. Hoje ele simplesmente serve para gerar, né, custo para o município, manutenção para o município. Tá? Então, essa questão do voto hoje, vereadores e vereadoras, é para a gente resolver um problema da Codel em especial. Né? E aí vai nossa consideração, o projeto, salvo engano, ele está sendo
construído, né, ou está sendo elaborado desde a época que eu acho que era o Alex Canziani ainda que estava à frente. Depois veio o Fábio Cavazotti, hoje está ali o Júnior, né, fazendo a solicitação, mas ele não veio do nada, da cabeça de qualquer um de nós ou do prefeito. Foi um pedido realmente da CODEL, que depois, conversando com o IMPU, entenderam que é um excelente local para eles estarem, inclusive próximo à prefeitura, próximo à Câmara, né? Pode ser que se encontre lá na frente uma outra situação que seja mais viável, talvez, mas será que vai ser resolvido? Quando vai ser resolvido? De que forma que vai ser resolvido? Até então, o que nós temos que fazer é votar o projeto. Tá? Então, com muito respeito tanto aos servidores da CODEL, do IPU, né, todos os funcionários, todos da equipe do prefeito Marcelo Bellinati que fizeram parte dessa construção, em respeito ao prefeito Marcelo, tá? E a todos aqueles que acompanharam, né, durante os últimos meses aí, as discussões, através das comissões, dando seus pareceres favoráveis, que a gente pede, né, o voto sim aos vereadores e que eu tenho certeza absoluta que aprovando o projeto, se for decisão do próximo governo não manter a sede da CODEL e do IPU ali, vai se achar um outro destino, né, para outras secretarias, talvez, porque não uma própria Secretaria de Agricultura ou qualquer outra, para ocupar aquele prédio. Tá? Então, agradeço a atenção e peço o voto sim a todos os vereadores. Obrigado. Vereadora Mara, ficou a Vossa Excelência com a fala para passar para a vereadora Sônia. Então, por cessão do tempo da vereadora Mara, com a palavra a vereadora Sônia Gimenez. Boa tarde a todos. Cumprimentar a todos, cumprimentar o Júnior, o Arthur, Cavazotti, que estava aqui, que também veio durante a primeira votação, um pouco antes esteve aqui, conversou conosco. E nós tivemos, só a título de lembrança, no governo José Richa, foi projetado o centro administrativo da Prefeitura de Londrina e, infelizmente, não teve continuidade. Foi só uma parte, né, construída, nós temos um espaço para a construção da outra parte. Temos ali hoje um estacionamento que tem muitos carros, né, que a gente vê a condição precária, os carros ficam ali na chuva, no sol, desvalorizando, nós não temos nem estacionamento na prefeitura, mas nós precisamos estar atentos a isso aí, todos os moradores, todos os munícipes, todos os vereadores, aqueles que observam situações, projetos como esse, eu entendo que eles devem ter um olhar bastante especial. Quanto à construção desse centro administrativo, foi executado apenas 50% e outra parte foi deixada para o futuro, com uma intenção correta, corretíssima, racional, de abrigar todas as secretarias, que é aquilo que a gente tem falado, um complexo ou um centro administrativo, com o objetivo de evitar gastos, né? Evitar gastos com aluguel, com segurança, com veículos. Quanto se economiza se nós tivermos um local único para tudo? Então, os governos posteriores não deram continuidade a esse projeto do centro administrativo e hoje a gente tem essa situação que aí está. Não avançou no projeto e esses investimentos hoje a gente vê que não retornam aos cofres. E nós temos um dinheiro público sendo investido. E gestão é a economia do dinheiro público. O que eu vejo, acho que foi na semana passada, eu tinha um texto lá de um engenheiro civil, Virgílio Moreira. O doutor Virgílio faz um comentário exatamente sobre isso, sobre a construção desse centro que foi deixada, foi esquecida, mas que nós temos que realmente nos preocupar. E a gestão tem que se preocupar, sim, com a construção, com a sequência desse centro administrativo. E enquanto não tem esse centro, enquanto não se constrói, nós temos agora uma oportunidade, que é a oportunidade dessa construção que ali está, belíssima, nova, ser, então, permutada com um terreno e que tem uma equipe de avaliação que nós temos que considerar uma equipe que trabalha com muita seriedade. Então, os valores já foram ali colocados, uma pequena parte vai ser devolvida à prefeitura, mas a avaliação foi feita. Muitas outras vezes nós temos visto a avaliação sendo feita por essa comissão e que nós temos, sim, que dar esse entendimento de que essa comissão trabalha e trabalha com seriedade. Então, não foi jogado um valor aí, um valor que tem uma diferença tão grande, mas sim um valor que está par a par. O que eu entendo? Hoje, nós temos essa opção. O que significa essa opção hoje? Vai pegar um terreno que está lá, sem uso algum, vai permutar por um espaço que comporta a CODEL,
e o IPU. E quanto nós vamos economizar até poder construir a outra? Essa é a minha fala. Eu acho que nós temos que ter esse olhar, um olhar de gestão, um olhar que nós vamos estar economizando e que vai ter a oportunidade então, de ter um local digno para atender a população, um local com mais condições. Aí a gente vê uma questão aí dizendo que não, porque tem uma outra possibilidade de trazer esses órgãos para a prefeitura. Muito bem. Então trago a Secretaria da Mulher, que está lá no lugar inadequado. Traz a Secretaria da Agricultura, que está inadequada. Não é? Traz a Secretaria do Idoso, que está numa situação inadequada. O bom seria realmente que nós tivéssemos o mais rápido possível a construção desse complexo. Enquanto não tem, vamos economizar. Vamos economizar. Essa é a minha fala. Obrigado, pessoal. Obrigado, vereadora Sônia. Próximo inscrito, vereador Emanuel. Uma boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, a mesa, os munícipes que estão aqui na casa, aqueles que nos acompanham de forma remota. A minha fala vai ser muito direta e breve. Eu quero aqui manifestar o meu respeito à CODEL, assim como também o IPU. E todos que acompanham o nosso trabalho no mandato que a gente tem aqui na casa, eu sempre aqui apoiei doações diárias, eu sempre apoiei aqui permutas. Se puxar o histórico deste vereador, sempre apoiamos, sempre votamos, porque nós somos pró-desenvolvimento. Agora, quem puxar a última fala nossa quanto à questão ao projeto, eu disse que votaria em primeira, eu iria repensar o voto em segunda. E por que isso? Há um ditado popular que diz assim: casa-se com a viúva, herda-se os filhos. Nós estamos aí prestes a passar da gestão do Marcelo para a gestão do Tiago. E a visão, eu fui buscar isso, do prefeito que irá assumir a partir de 1º de janeiro, é que ele quer levar o IPU, a CODEL, para o centro da cidade, mais perto da população, que é o que mais utiliza. E eu vejo isso com bons olhos. Não quero aqui entrar, Júnior, e como eu falei com o Gilmar, no mérito de como foi feito os estudos, as avaliações. Eu acredito naquilo que foi feito. Eu acredito nos servidores que acompanharam todo o processo. Foi feita a melhor avaliação, sim, mas por que não esperar um pouco mais? Se durante todo esse processo de 8 anos não se moveu uma palha para se fazer isso. A gente vê, como já foi dito aqui, inclusive por outros vereadores, a SEMA, né? E outras secretarias que estão em lugares precários e que a gestão, infelizmente, não cuidou para trazer dignidade a essas secretarias. Por que não esperar mais um pouco? Eu tenho comigo que nós temos que acreditar na intenção das pessoas. E eu acredito que a próxima gestão, assim como nós apoiamos a gestão do Alexandre Kiref, assim como nós apoiamos as 2 gestões do prefeito Marcelo, nós também aqui nessa casa, como vereador, iremos apoiar a gestão do até então deputado e futuro prefeito Tiago Amaral. E acreditamos que ele, por ser novo e por estar com muita vontade de fazer, ele irá fazer muitas coisas com o apoio do Poder Legislativo e da sociedade. Então, eu hoje quero dizer que o meu voto a esse projeto vai ser contrário, e não olhando o mérito, mas olhando o momento que nós estamos de transição. É importante, sim. O Gerson Guariente, o Gerson fez uma solicitação, como o vereador Eduardo bem disse, pedindo para que esse projeto ele fosse retirado por tempo indeterminado, ou seja, não vai morrer o projeto, né? Mas que fosse tirado por tempo indeterminado. E depois, na sequência, com a nova administração, isso pudesse ser trazido novamente a uma discussão. Então, eu conversei diretamente com o Tiago, conversamos, eu entendi
a visão dele quanto à questão da Codel e a questão do IPU, e eu comungo também desse pensamento. Por que não? A gente fala do calçadão de Londrina, que precisa ser revitalizado, mas não só ser revitalizado com pedras, com pintura, com placa, com iluminação. Nós precisamos, de fato, dar vida àquele calçadão, e por que não trazer um órgão como o IPU e Codel para dentro do calçadão de Londrina? Tem tantos espaços ali que dá para levar o IPU e a Codel, e isso com certeza vai ser muito bom para a sociedade. Então, essa é a minha fala. Parabenizo o Eduardo pela defesa, parabenizo o IPU, a Codel, mas hoje não irão contar com o voto deste vereador. E vou respeitar, é claro, o voto de todos os demais vereadores. Por favor, vereador Eduardo Tominaga. Só para fazer uma correção, tá? Talvez a falta da informação, porque esse documento não está protocolado ao projeto, sim está protocolado no gabinete do prefeito. Quando Vossa Excelência fala da questão do centro, né, dos prédios, ou alguns prédios irem para o centro, eu entendo que seria muito importante, talvez, né, irem, sim, mas o documento que foi protocolado, ele diz o seguinte: a localização da Codel próxima à prefeitura é uma possibilidade que consideramos viável, pois favorece uma maior integração e facilita a condução das ações voltadas ao desenvolvimento do município. Então é exatamente isso que eu disse na minha fala, né, que a proximidade da Valdemar Espranja com a prefeitura atende ao que está sendo colocado aqui, tá bom? Obrigado, só para esse esclarecimento. O tempo se encerrou, agradeço, vereador Eduardo, e como eu disse, eu conversei direto com o prefeito e o intuito dele é levar para o calçadão, para o centro da cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Emanuel Gomes. Com a palavra, vereador Nantes. Boa tarde a todos. O pedido de urgência é um dispositivo legal e que deve ser usado pela Câmara. Mas nós que estamos aqui já há 2 mandatos, nós tememos muito quando um projeto desta envergadura vem com pedido de urgência no final do ano e que precisa de um estudo bem aprofundado, um estudo bem elaborado, porque envolve imóveis do executivo, imóveis de terceiro, no imóvel no caso, e eu entendo que um estudo tem que ser feito com bastante tempo. E também nós estamos aqui na mão com o ofício que já foi citado, da equipe de transição, e ele foi protocolado no gabinete do prefeito, porque o ofício é direcionado ao prefeito, solicitando que o prefeito atual retire, embora o próprio ofício e a própria equipe de transição reconheça que alguma coisa tem que ser feita, mas não desta forma. Por que não o projeto ser retirado, como está sendo solicitado ao prefeito atual, para uma análise com mais critérios, para que nós também, enquanto vereadores, e aqueles que estarão aqui o ano que vem, possam realmente fazer um estudo com profundidade, para que apresente para a sociedade algo, sem dúvidas. Não estou dizendo que aqui o projeto provoca dúvidas, mas os vereadores sabem da atribuição desta casa, que não é fácil. Nós não somos técnicos, nós precisamos consultar técnicos para que possamos ter um voto calcado em um parecer mais consistente na questão de tudo que envolve esse projeto. Então, eu procuro, na verdade, favorecer tudo aquilo que vem beneficiar a sociedade londrinense. E a sociedade londrinense deposita nesta casa a confiança de tudo que vem para cá do executivo, nós possamos fazer um estudo com profundidade, não é? Como eu disse, o dispositivo de urgência é salutar, é regimental, está na lei, porém, tem momentos que ele tem que ser avaliado. Se esse dispositivo realmente vem favorecer uma votação calcada naquilo que essa casa entende como sendo de favorecimento à sociedade. Por isso, eu já manifesto aqui, neste projeto, o meu voto contrário, justamente por isso. Primeiro, porque houve um pedido.
para que haja suspensão. Esse pedido não foi atendido, obviamente que o prefeito não é obrigado a atender, mas eu particularmente acho que esse projeto deveria ser discutido com mais tranquilidade e com mais tempo. Muito obrigado. Uma parte, vereador Eduardo. Vereador Nantes, só para fazer um esclarecimento, tá? A gente reconhece a solicitação feita pela transição, foi feita ontem, concordo que o pedido tinha que ter sido feito lá na prefeitura, tá? O que eu gostaria de deixar muito claro aqui é que nós não estamos retirando ou por tempo indeterminado que fosse, porque a gente precisa liberar, né, todos os atores envolvidos nesse assunto para poder trabalhar com o projeto aprovado ou não, né? Então, a gente votando, se for da vontade dos vereadores e vereadoras votar contrário, o proprietário do imóvel vai estar liberado para poder dar um fim para aquilo lá, que é realmente alugar ou fazer a troca por qualquer outro terreno. E também, né, a própria Codel, que está num momento mais complicado por conta do final do contrato, eles podem sim, né, fazer inclusive uma conversa com o próprio Thiago para poder apresentar uma solução para eles. Então, só por esse motivo que o prefeito tomou essa decisão. É melhor votar, aprovando ou não, todas as pessoas ficam tranquilas para poder fazer e dar continuidade. Obrigado. Agradeço aos vereadores. O próximo inscrito é a vereadora Lula Oliveira. Boa tarde, presidente, e os demais colegas. Deixa eu ver se eu consigo construir aqui a minha narrativa, até para que, presidente, fique claro um posicionamento, né? A princípio, quando esse projeto veio, cumprimento também as autoridades aqui da Codel, IPU, que estão aqui, sejam sempre bem-vindos. Esse projeto, a rigor, seria um projeto muito simples, né? E veio se tornando veio tomando uma proporção que acaba até gerando certas dúvidas, né, por parte de alguns. É aquela máxima, parece que vende-se problema para vender solução. Há necessidade realmente do novo prédio, tanto para a Codel quanto para o IPU. Volto a reforçar que a agricultura está numa situação terrível, né, no subsolo ali da Capismel, e há necessidade também de realocar, né, os funcionários, dar mais dignidade para quem usufrui dos serviços da Secretaria de Agricultura. Bom, em específico a respeito do 176, é uma pena que nós não tivemos conhecimento deste documento que foi protocolado na Prefeitura e não foi protocolado aqui na Câmara, certo? Então, por outro lado também é importante deixar registrado que qual o motivo, de fato, uma vez que eu não tenho conhecimento desse documento, que a equipe de transição não deseja que esse projeto seja votado hoje, né? Uma vez que, na minha análise, é um projeto extremamente simples. Ponto. Desta forma, eu acho também interessante, não tenho certeza, que é interessante deixar registrado, presidente, que o atual prefeito chama-se Marcelo Bellinati até dia 31 de dezembro. E a partir do dia 1º de janeiro, o prefeito será Thiago Amaral. Então, se essa moda pega, nós vamos ter aqui vereadores da próxima legislatura tentando retirar projetos, enfim. Não sei se eu estou me fazendo claro a entender, né? Então, uma vez que este é um projeto do Executivo, o que tem que ser analisado é o projeto em si, e não quem irá posteriormente assumir este projeto. Então, desta forma, senhores, vejo que há aí uma certa dúvida por parte, né, da próxima gestão que virá assumir, mas quantos outros projetos esta casa também não votou, não colocou aqui em plenário, desde o dia 6 de outubro. Né? E desde também que foi
publicizado aí os nomes que compõem a equipe de transição, que inclusive é uma equipe extremamente competente, e faço ideia dos motivos de quererem analisar. Porém, este documento não chegou a esta casa. Este documento não está no meu gabinete, está no seu, vereador, está no de vocês? Não está. Então, a análise tem que ser feita do projeto em si, e não de quem vai, né, no dia 1º de janeiro em diante, assumir esse e tantos outros projetos que essa casa aqui já votou. Obrigado. Sim, à parte. Vereadora, deixando bem claro aqui, na primeira votação, é lógico, eu disse que ia votar para votação, eu votei sim, para que houvesse a discussão desse projeto. Conversei, inclusive, com o vereador, que é o presidente da nossa comissão de fiscalização de doações de terreno, que não é o caso, porque esse é uma permuta. Enfim, foi falado ali na questão política, o que pode estar envolvido entre a equipe de transição aqui. O que eu quero deixar claro é que até mim não chegou nenhum pedido para votar contra ou a favor, que ninguém me procurou, ninguém conversou comigo, e como a vereadora também quero colocar aqui, eu não sei até agora quais são os motivos da equipe de transição, né? O vereador Nantes trouxe ali, está até um pouco confuso, porque o presidente também trouxe que conversou com o prefeito e disse que vai levar para o centro, mas não é o que diz o documento que foi protocolado na prefeitura. O documento é bem claro, diz que quer mais perto da prefeitura, que é a localização aonde vai ficar, na Spranger. Então, tudo muito confuso. Deixando bem claro, mais uma vez, que o projeto só está sendo discutido em urgência, porque foi aprovado por esses vereadores, pela casa. Até então, não tinha assim, nenhuma conversa. É isso. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Matheus Tum. Ei. Bom, presidente, vou ser talvez breve na fala, mas a gente tem ouvido de tudo, né? Realmente ninguém me procurou também. Eu conversei com o Eduardo antes da votação, disse que a parte do executivo pediram para manter o projeto, não houve um pedido de retirada, e fica difícil para a gente, quando não há essa comunicação, essa falha de comunicação, muitas vezes, porque a gente assumiu um compromisso. Eu olhei aqui no olho do servidor do IPU e da CODEL e disse, contem com o meu voto sim, e votei sim na primeira votação. Não houve um pedido por parte dos próprios servidores para vir até mim e falar, não, vote contrário porque nós vamos para um lugar melhor. Há uma incerteza, com uma eminente aí, quebra de contrato, o fim de contrato da CODEL, para onde esses servidores irão. A gente tem que tomar uma decisão. E o projeto aqui no artigo 2, ele fala, fica autorizado. Se o município vai fazer ou não, aí eles têm que conversar lá com a equipe de transição que eles vão fazer. Vai estar autorizado, não vai ser obrigado a fazer. Então a gente tem que, sim, se manifestar. E eu tomei uma decisão aqui. Agora, se a gente for ficar discutindo caráter opinativo de cada um, porque veio uma vereadora aqui eleita e falou que quer que retire o plano diretor. Nós vamos retirar o plano diretor? Vai parar a cidade para esperar? Não, acredito que não, que a gente tem potencial e tem condição, vereador Santão, de discutir o plano diretor aqui e aprovar com as nossas convicções. A gente já esperou demais. Eu recebi uma mensagem de uma empresária que falou para mim, pelo amor de Deus, aprova isso logo. Eu estou esperando o meu alvará que não sai, mas está condicionado à aprovação dessa lei que vocês estão enrolando aí na Câmara. Eu falei, não, nós não estamos enrolando. Nós estamos fazendo tudo para destravar a cidade. Discutindo isso, a prefeitura demorou para mandar realmente. Mas aqui na Câmara, eu sei que todos estão se dedicando para a gente aprovar o mais rápido possível. Nós não vamos tirar o projeto. Então, vou votar sim no projeto, honrando o que eu falei aqui, olhando no olho do servidor. Nem conversei com o Júnior, nem com o Gilmar, nem com ninguém da CODEL, mas eu conversei com o servidor.
que é com eles que eu tenho compromisso. Obrigado. Obrigado, vereador Matheus. Senhoras e senhores, próximo inscrita, vereador Lenir. Vereadora Lenir. Senhores vereadores, vereadoras, também cumprimento aqui os vereadores que hoje nos visitam, Draia, Maria Fernanda, Pedro, Thales, também a professora Marley, sejam bem-vindos, parabéns aí pela legislatura de vocês e sigam adiante, tá? Sigam em frente nesse propósito aí de atuar na vida política, na vida pública e servir a comunidade, apresentando bons projetos como vocês apresentaram na sessão de hoje. Mas em relação a esse projeto, senhor presidente, eu votei sim na primeira discussão e analisamos, eu e minha assessoria analisamos, como sempre, muito bem, né? E a primeira questão que, quando nós fomos atrás, né, na primeira discussão, mesmo estando em urgência, eu perguntei, corra e veja quanto se paga de aluguel a CODEL e o IPU. E a resposta que chegou até nós, não sei se bate, né? 9 mil a CODEL e 27 mil reais por mês o IPU mais o condomínio. Então, isso, por ano, já são quase 500 mil reais. Em 4 anos de mandato, são 2 milhões de reais. Então, com isso, por que eu digo isso? Né? Porque houve, né, na primeira discussão, no finalzinho da discussão, uma colocação aqui que, de fato, nos preocupou muito. Então, vamos fazer as contas se a questão é isso. Então, com 2 milhões de reais em 4 anos, esse projeto já podia ter vindo antes. Né? Porque já teríamos economizado, quem sabe, para adquirir outros terrenos e construir, né, a sede própria da agricultura e de outros que já foram falados aqui. Então, se o problema é político, eu acho que a gente se resolve de formas políticas. Porque se a questão fosse problemas, né, na avaliação dos terrenos, problemas de ordens outras que às vezes a gente desconhece, colocam dúvidas, né, eu penso sim, que seria paralisar tudo, porque nós não podemos votar projetos de natureza duvidosa. Tá? Então, nesse caso, nós fomos atrás e fizemos as contas. Tá? Então, eu penso, sinceramente, que é necessário ressignificar o voto de hoje, caso passe o projeto. Por quê? Porque nós estamos entregando para a nova legislatura um prédio próprio. Por si só, já resolveu uma série de problemas, que é todo ano ficar os servidores, né, buscando prédios e pagando aluguéis caríssimos, sabe Deus para quem. Então, é nesse sentido. Se fosse... E aí, volto a dizer que a nossa preocupação é o destino de uma CODEL, de um IPU, de uma Coab, de outras, não é? Em novos mandatos. A gente não se sabe o que se prevê para um instituto, o que se prevê para a CODEL. Agora, é importante que a gente dê estabilidade para os servidores públicos, estabilidade para essas duas, né? Tanto para a CODEL como para o IPU. E, caso tenha outros destinos, essas duas instituições, voltará para o prédio do município. Eu acho que isso é fundamental, está na lei, até faria uma emenda se não estivesse, mas está. Né? Então, continua com o município até quando o IPU e a CODEL utilizarem. E aí, né, espero que continue, espero que tenha vida longa, né, e cada vez mais equipados e cada vez mais projetando novas possibilidades para o município, tanto na área de investimento, na área de desenvolvimento, mas o planejamento é necessário. Então, é isso que me leva a votar sim. Né? Confesso que fui atrás, depois que foi trazida algumas informações. Enfim, foram feitas revisões, foram feitas avaliações por técnicos que assinaram, não é? Mas eu fiz as contas também dos aluguéis. Em quanto tempo de aluguel se paga aquele terreno? Então, parando de pagar esse terreno agora, acredito que pode, inclusive, o valor do aluguel ser investido em outras possibilidades, inclusive na compra e na edificação de outras áreas públicas, para que outras secretarias tenham segurança em trabalhar nesses espaços. Então, eu penso que, se votar o projeto hoje, vereador, eu penso que o novo prefeito, né, deveria, sim, ficar feliz. Por quê? Porque é um problema menos para ele resolver a partir do dia 1º de janeiro. É assim que a gente pensa, é assim que a gente entende o Estado. Eu defendo o Estado forte,
um Estado que tenha condições, o Estado no sentido da prefeitura e outros, não é? Enquanto ente, para que possa desenvolver com tranquilidade, com segurança, os projetos em benefício da população. Outras questões, né, políticas, aí eu penso que é isso. E a pergunta é, se não fosse essa questão da transição ter solicitado, nós votaríamos sim ou votaríamos não? Já votamos sim na primeira discussão. Então é por isso que hoje tem meu voto sim, senhor vereador. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleni. Próximo inscrito, o vereador Santão. Boa tarde, senhor presidente e demais vereadores. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na Câmara de Vereadores e eu economizei bastante dinheiro e assim outros vereadores fizeram. E no primeiro ano, eu acho que a gente devolveu 9 milhões de reais para a prefeitura. E a gente assinou aquele cheque. Eu me lembro que o prefeito atual veio e falou assim, olha, a gente vai chamar os vereadores para decidir como que vai ser usado esse dinheiro. No outro ano a gente também devolveu, no outro devolveu. Dava para ter feito uma sede para o IPU, uma para a CODEL, para a Guarda Municipal, para a CMTU e tudo mais. Esse dinheiro entrou no meio de um pacotaço que ninguém sabe onde está. Se a Câmara de Vereadores não tivesse economizado, estaria da mesma forma. Então, como foi falado sabiamente aqui por alguns vereadores já, quanto tempo houve hábil para resolver essa situação? E eu lembro na primeira discussão que eu escutei a Sônia Gimenez falando uma coisa muito inteligente. Eu acho que foi ela. Que a gente tem uma área de estacionamento enorme ali ao lado da prefeitura, onde poderiam sim ser construídos anexos para que a administração pública ficasse toda próxima aos olhares do prefeito, aos olhares dos secretários, para facilitar a vida da população. No estado de São Paulo, professora Sônia, existe um negócio que se chama poupa-tempo, vereador David. A pessoa vai lá, no mesmo local, às vezes ela é atendida para fazer a sua identidade, para verificar alguma situação de IPTU, então a população vai em um local só e ali ele é indicado, né? A cidade de Londrina vai completar 90 anos, e ela é toda espalhada em sua administração. Falou muito bem, né, a vereadora Lu Oliveira. Tem um monte de prédio público que é adaptado longe da administração, por exemplo, a Secretaria da Mulher, que fica bem longe, às vezes a população não sabe, vem na prefeitura, depois tem que pegar, às vezes, um Uber, um carro ou outra coisa, se deslocar lá para Higienópolis, lá em cima, perto da Madre, para ser atendido em uma situação. Eu acho que a administração pública precisa começar a administrar um pouco melhor, ter mais gestão. Nesse sentido, eu reavaliei meu voto também, certo? Principalmente também com preocupação daquilo que foi levantado ali pela assessoria do vereador Chavão em relação a valores. Eu penso que talvez uma análise mais aprofundada desse projeto seja mais interessante para que a gente não dê um passo que talvez prejudique a administração por enquanto. Tá? É o meu pensamento. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Santão. Não há vereador Giovanni Matos com a palavra. Vereador Roberto Fur, só para observação, caso o senhor queira retomar, o senhor pode pedir a palavra também pelo microfone, tá? Agora com a palavra o vereador Giovanni Matos, na sequência a Vossa Excelência também pode usar a palavra. Então, boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, toda a população aqui presente, também que nos acompanha pelo portal do YouTube, do Facebook. Presidente, na primeira votação, e assim como na urgência, eu votei para que nós não, eventualmente, perdêssemos um projeto que poderia, sim, ser bom. Então, sempre faço essa avaliação
para que nós não venhamos a perder o projeto e possamos analisar de maneira mais coerente, sem pressa, apesar da urgência. Eu prezo muito pela questão de continuidade, né, daquilo que vai ser dado sequência realmente numa gestão. Nós estamos num período de transição, é óbvio, todos já estão citando isso, e citei, inclusive, sobre os interesses da próxima gestão. Imaginem só se esses institutos, que é evidente que estão inadequados hoje, em prédios inadequados, se eles são ali colocados para que daqui a alguns meses, 2 ou 3 meses, sejam retirados, causando transtornos novamente. Então, nós precisamos sim considerar os interesses da próxima gestão, que daqui aproximadamente um mês já entrará. Então, é prudente que sejam ouvidos, é prudente que isso seja levado em consideração. Citei aqui na votação passada que nós deveríamos sim utilizar aquele estacionamento da prefeitura para criar ali um complexo administrativo, fazendo parcerias com construtoras, seja da cidade ou de fora, que levantariam ali, dentro daquilo que é possível para a região e no número de pavimentos, o centro administrativo e alguns andares fossem cedidos para que a prefeitura tivesse um local próprio de atendimento, no qual as pessoas chegam ali para abrir uma empresa. Hoje, se alguém quiser abrir uma empresa em Londrina, ela tem que percorrer a cidade inteira, porque são entidades separadas, institutos separados. Então, uma série de dificuldades que nós temos aqui em Londrina. Gostei muito da ideia do vereador Santão, não foi a primeira vez que eu ouvi sobre o poupa-tempo de São Paulo, era uma coisa que poderia muito bem ser adaptado aqui na nossa cidade. E considerando o princípio da continuidade, que, ou seja, a cidade vai permanecer, vai ter uma continuação, eu acho que é prudente, sim, nós avaliarmos essa solicitação, até porque na carta está dizendo para trazer mais próximo da prefeitura, eu acredito que é isso que eles querem fazer, porque é uma dificuldade grande quando nós estamos na CODEL e depois tem que ter uma reunião com o prefeito, ou qualquer outro secretário, ou na fazenda, tem que ficar percorrendo, você não consegue deixar horários próximos, é um total constrangimento com empresários, com pessoas que vêm para investir na nossa cidade. Então, os edifícios estão inadequados hoje? Estão em locais que não deveriam, né, facilitar o atendimento? Sim. Porém, é prudente que eles estejam mais próximos da prefeitura e considerando que essa é a minha visão e também da próxima gestão, nessa vez, dessa segunda votação, eu irei fazer o voto contra este projeto, presidente. Esse é o meu posicionamento. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Por favor. Vereador, ficou realmente bem confuso, né, as questões aí acerca do projeto, enfim. Eu tinha algumas dúvidas, tirei com o vereador Eduardo e também vendo outros vereadores que me antecederam, deixando bem claro que o que está no documento que foi protocolado na prefeitura é a questão realmente da proximidade. Lógico, nada com questão de valores, de avaliações ou qualquer outra coisa quanto ao projeto. E aí, me pegando no que o vereador Matheus Tum disse, né, nós vamos aprovar ou não aqui a permuta. E aí existe uma questão, como também colocou a vereadora Lenir, outros vereadores, uma questão política. Aí a equipe de transição, né, lógico, certamente por isso foi protocolado na prefeitura e não na casa, a equipe de transição entrar em conversa aí com o prefeito, né, para ver qual a melhor forma de adequar essa permuta que nós vamos autorizar ou não, né? Só obrigado, vereadora. Obrigado. Só para concluir, eu acho que é prudente. Quer falar, vereador? Só para. Por favor, mas eu queria só concluir também a fala. Mas pode, se for rápido. Só para colaborar com o que a Mara disse, ainda a gente tem a sanção do projeto, né? Então eles que, se for uma questão política, que discutam entre eles, que eu acho que daí seria saudável. Uhum. Sim, vereador. Mas eu acho que assim, já foram 8 anos sem passos dados em relação a isso. Nós estamos aí há pouco mais de 30 dias para encarar uma nova gestão. Por que não aguardar, então, ou deixar para que em janeiro já seja debatido ou já seja tomado, então, providências com a próxima gestão do prefeito Thiago Amaral? Então fica aqui meu posicionamento e minha manifestação de voto contrário ao projeto. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Beto Cambará. Vereador Roberto Fu com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Beto Cambará, muito obrigado aí também. Nossa visita ontem foi muito legal, porque fala também de terrenos públicos, né? Não tive a oportunidade de falar no pequeno expediente, mas com certeza estarei falando, até porque a gente preza muito por essa questão. E falando nessa questão, eu fui o vereador que votei contra na primeira votação. Independente da colocação de Vossa Excelência, nobre vereador Chavão, que falou com muita propriedade, eu já tinha determinado o meu voto não. Não estou aqui tentando me degradar com ninguém, em defamar ninguém, nem confrontar com ninguém. E não falei com ninguém, não tenho orientação de ninguém, porque a decisão de voto aqui no plenário da Câmara Municipal da cidade de Londrina, independente de quem seja prefeito, será uma decisão do vereador Roberto Fu. E se eu tiver que ouvir alguém, eu vou ouvir a comunidade, eu vou ouvir a população. Mas votei contra, e eu chego a dizer que, na minha opinião, não é um projeto tão simples, não. Não é um projeto tão tranquilo, porque trata-se de um bem público, que nós temos que ter zelo, independente da avaliação, independente que vai trazer grande benefício para uma secretaria e para outra. Eu fico assim um pouco preocupado, falta apenas um mês para a nova administração. Será que não deveria levar um pouco em consideração se houve ou não pedido, que eu não sei? E vou repetir, não falei com o novo prefeito, não falei com ninguém que está comandando essa transição aí. A decisão foi minha de votar contra. E eu ouvi também Vossa Excelência, nobre professora, falando de um grande complexo, onde todas as secretarias estivessem ali, até para facilitar a vida do contribuinte, a vida daquele que às vezes vem apenas com um passe para resolver várias questões na prefeitura. Então eu quero repetir aqui, não estou julgando ninguém. Tinha uma decisão de votar contra, votei tranquilamente contra, vou votar contra novamente, me perdoem, me desculpem quem se sentir ofendido, mas essa é uma decisão minha. Até porque eu, se tivesse condições de até aconselhar essa nova administração, eu ia aconselhar. Para quê? Isso para mim está parecendo um confronto. Isso para mim está parecendo queda de braço. Porque agora, faltando apenas um mês, e eu não sei qual nobre vereador que me antecedeu, e eu acho que foi Vossa Excelência, senhor presidente, passaram-se quantos anos para se fazer essa negociação e até agora nada? Aí eu me lembro de uma fala da minha mãezinha, dona Dalva Sergipana. Que sangria desatada é essa, hein? Por que será que querem fazer tão rápido? Por que será que insistem tanto em fazer isso? Faltando, vou repetir, quantos dias, nobre vereador Nantes? Quantos dias? Hoje é dia 28, 32 dias ou 33 dias. Então me desculpem, mas meu voto na primeira votação foi não e o meu voto continua sendo não. Muito obrigado a todos. Obrigado. O próximo inscrito será o vereador Beto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, servidores. Boa tarde a todos que estão nos visitando. Vou ser bem breve. Primeira discussão, nós votamos, eu votei sim, para que a gente pudesse analisar esse projeto. E o qual nós fizemos, né, vereador? Nós fomos para a nossa Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Bens Públicos, fomos lá, conhecemos o imóvel, muito bem feito,
um imóvel que caberia realmente às secretarias com dignidade. Fomos também ao terreno, maravilhoso. Conversamos com o pessoal da comunidade ali, que vive ali, para a gente ver se realmente esses valores estavam agora corretos, né? Então nós fomos atrás, a nossa comissão fiscalizou, olhou direitinho, o projeto está muito bem feito, está com as avaliações feitas por profissionais, então não tem nada de errado. O que nos leva hoje a votar não é essa proximidade realmente, certo? De estar muito próximo dessa transição, dessa troca de governo, e que nós sabemos realmente que a estrutura onde está a UIPU e aonde está a CODEL é bem precária realmente. A gente que vai lá, a gente que senta junto com os técnicos, e eles merecem realmente estar no local adequado pela qualidade dos nossos profissionais que lá atuam, tanto da CODEL quanto do IPU e quanto as outras que já foram ditas pelos vereadores. A Secretaria do Idoso, a Secretaria de Agriculturas. Então, hoje eu vou votar sim. Eu vou votar não, perdão, porque eu acredito que... Eu já mudei. Eu já mudei. Tá? Então, que esse projeto possa ser analisado no futuro, se realmente haver a necessidade. Tá? Então, hoje... Uma parte, vereador? Então, hoje eu voto não, tá? Uma parte? Uma parte, vereador. Muito obrigado pela lembrança de Vossa Excelência. Independente ou não, e a nobre vereadora Mara Bocaberta até citou, de ter vindo para a nossa comissão esse projeto ou não, nós temos obrigação, até porque nós somos da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Doações de Bens Públicos. Eu até questionei a nossa assessoria, mas o porquê que não veio para a nossa comissão? E a nossa assessoria foi buscar, sabe, alguns entendimentos com a assessoria da casa e nos informaram, nobre vereadora Mara Bocaberta e nobre vereador Beto Cambará, que é da comissão, junto com o vereador Roberto Fu, que quando é permuta, não vem para a nossa comissão. Mas eu vou perguntar uma coisa, qual que é a diferença do terreno que está dando permissão de uso, ou vendido, ou trocado, ou permuta? Então nós vamos ter que repensar isso aí. Gostaria muito que Vossa Excelência estivesse com a gente na próxima legislatura, para a gente junto estar tocando essa comissão e ver essa questão. Tudo é terreno público. Agora, quando é permuta, nobre vereadora Mara Bocaberta, aí não vem para a nossa comissão. Mas na hora de votar, a gente tem que votar. Na hora de discutir, nós temos que discutir. Mais uma vez, muito obrigado, nobre vereador Beto Cambará. Obrigado, vereador. E muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Beto. Próximo inscrito, vereadora Flávia Cabral. Bem, eu ia me ausentar desse debate, até porque a minha posição é declarada, né? Eu não tenho por hábito mudar meu posicionamento, entendo as duas partes, sei o papel que nós temos aqui nessa Câmara, que é o fiscalizatório, que é o de acompanhamento, né? Achei muito importante quando o vereador Chavão levantou ali os questionamentos que ele fez, isso é importante, né? Nós temos que ter essa preocupação e justamente por isso fui checar e para mim não pareceu um motivo ali, né, como sendo uma fundamentação adequada, porque nós sabemos o tempo que demora uma edificação, o valor do terreno, o valor do que foi investido ali, e sabemos que um terreno só gera ônus, mato, capim, né? E aquela coisa que nós sabemos que precisa ser trabalhada. Então, nesse momento, eu gostaria de dizer a vocês que eu acredito verdadeiramente que é necessário, que nós temos que aparelhar as secretarias, as autarquias, que nós temos que trabalhar para uma Londrina forte. Se isso não pôde ser feito num primeiro momento, porque, né, durante esses anos todos de gestão, a casa estava desarrumada, Londrina passou por muitas
muitas obras, por muitas questões, isso não é motivo para deixarmos de votar nesse projeto, deixarmos de atender o IPU, deixarmos de atender a CODEL durante a criação. Gostaria de deixar aqui claro que o meu papel aqui tem sido tentar achar uma conciliação, ou seja, entendo o que o futuro prefeito, né, o prefeito eleito, pretende fazer, acho interessantíssimo, acho um projeto ousado e necessário, certo? Ele pretende unificar as secretarias, ele pretende construir, edificar, mudar o formato. Acho isso excepcional e ele vai contar com meu voto, inclusive porque fui reeleita. Então estarei aqui e votarei porque eu acredito na necessidade do aparelhamento de todas as partes que compõem a nossa sociedade. Agora, nesse meio de caminho, não dá para ficar sem teto. Nesse meio de caminho, não dá para permanecer. Então, o que nós podemos fazer? Achar um caminho conciliatório. Fazer essa troca neste momento é importante? Sim, porque os contratos estão vencendo, porque nós precisamos colocar dois grandes órgãos de toda essa máquina pública para trabalhar em um ambiente adequado. Nós precisamos respeitar os funcionários que lá estão. Nós precisamos organizar Londrina para o futuro, pensar em Londrina grande. Se a posteriori realmente for edificado um novo local para alocar todas as secretarias e unificar os serviços, pode ter certeza de que nós temos outras destinações que podem ser feitas para lá. Inclusive, nós vamos pensar, aquela região vem se desenvolvendo. Se você considerar, nós não temos UPAs naquela região, nós não temos outros próprios públicos para atender, inclusive a área da saúde. E aquele prédio é uma edificação adequada até para isso. Tem estacionamento, tem 2 pavimentos. Então, ele não é um prédio que depois vai ficar para o IPU ou para a CODEL. Se elas forem transferidas a um próprio público durante esse próximo governo, então nós com certeza poderemos debater com Londrina e achar uma nova utilização para um bem que passa a ser do município de Londrina e que automaticamente para nós, vereador, ele será importante, fará parte do nosso patrimônio e que nesse momento, até que a edificação fique pronta, nós temos onde alocar CODEL e IPU. Portanto, não mudarei meu voto, não vou mudar. Vou defender aquilo que acredito, inclusive peço aos pares que votem em favor das instituições. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. O Chavão está inscrito. Por favor, vereador Chavão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão presentes aqui. Mais uma vez eu vou pontuar que citaram o nome do vereador Chavão em vários momentos. A gente tem uma responsabilidade muito grande aqui na casa. Acho que não é o primeiro projeto de lei que nós estamos votando que está fazendo permuta. Nós votamos outros projetos antes também. Nesses outros projetos anteriores, fiz uma avaliação em alguns locais imobiliários, não em só um local, em vários locais. A gente respeita ali quem está dando o parecer, o técnico que está avaliando. Nós sabemos, a prefeitura, eu acho que está defasada pelo motivo de avaliação dos terrenos aqui da cidade de Londrina, mas é uma forma da maneira do que eles conduzem isso, né? De uma maneira que eles conduzem já lá desde o início do mandato do prefeito Marcelo. E em vários momentos eu fiz essa consulta e nessa fiz a consulta e não concordei. Essa é uma opinião do Chavão. Não quero jogar ninguém contra ninguém. Não fui num só lugar, fui em vários lugares. A gente recebe aqui vários pareceres também favoráveis, a gente vota contra. Nós recebemos vários pareceres contra, nós votamos a favor. Então aqui cada um tem a sua maneira de votar. Cada um tem o seu gabinete para poder ir lá fazer esse tipo de avaliação. Nós estamos esquecendo também que os funcionários do IPU e da CODEL vão ser prejudicados. Não vão ser. O Thiago vai assumir em janeiro, pode fazer a permuta. Em janeiro ele quer fomentar o centro, quer levar o IPU e a CODEL para o centro. O que adiantou fazer a permuta também? Quem vai ser o prefeito vai ser o Thiago. Então a gente tem que respeitar sim isso também. Então, voltando aqui, pontuando, a gente fez um trabalho juntamente ao gabinete, nós fizemos uma avaliação, respeito a todos os funcionários, tem que ter melhorias, é claro que tem que ter.
tá num prédio defasado, precisa melhorar, precisa, mas a gente tem aqui a maneira de avaliar, a gente tem aí conhecidos no ramo imobiliário e a gente faz aí uma análise profunda, não é uma análise do chavão, é uma análise imobiliária mesmo. Então a gente pontua, continua com o voto não e vamos, eu acho, respeitar um pouco ali, porque quem vai fazer a escolha vai ser o novo prefeito, beleza? Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, vereador Chavão. E o próximo inscrito é o vereador Mestre Madureira. O vereador Mestre Madureira pede a palavra para ceder ao vereador Matheus Tum. Presidente, é coisa rápida. É público, já manifestei que não faço mais parte da liderança e, naturalmente, a gente não tem mais acesso à tramitação ali interna, né, da liderança. E eu gostaria de saber do líder, do prefeito, os prazos para os funcionários da Codel desocuparem o prédio ali, o fim do contrato, se há na transição alguma manifestação para onde os funcionários vão, porque a gente sabe que qualquer tipo de contrato demanda tempo e os contratos, pelo que eu fiquei sabendo, já se encerraram. Se tem alguma posição nesse sentido, porque eu acho que os funcionários também têm que ter essa resposta. Se para onde eles vão, o que vai acontecer, se vai ter alguma multa contratual para poder prorrogar o prazo, o que pode acontecer caso o projeto seja rejeitado e nenhum plano B tenha sido tomado. Se eu te dou a parte, presidente. Vereador. Bom, nas discussões anteriores já foi verbalizado, inclusive por mim e não me lembro se pelo representante do próprio IPU ou da Codel, que a Codel, na verdade, ela já foi notificada para sair do prédio. Então, eles consideram um prazo, e isso eu recebi informação também na primeira discussão, né, de que eles têm até o dia 31 de dezembro, mas esse prazo, na verdade, não existe mais, já venceu. Tá? Agora, quanto ao plano B, né, por isso que eu disse, a votação de hoje é importante para que se tome uma medida, né, se o projeto não passar, que eles tomem uma medida, né, o Executivo Municipal atual, e aí eu não sei até que ponto que a transição vai fazer também essa interlocução, né, essa negociação, para que se dê um destino a partir do dia 1º de janeiro para a Codel. Porque, de fato, não existe um plano B, pelo menos no momento, pelo menos no momento não foi me passado nenhuma informação. Obrigado, vereador. Bom, senhoras e senhores, não há mais inscritos. Então, não havendo inscritos, nós vamos votar. Então, encerrada a discussão, e vamos agora à votação. Está aberto os terminais. Senhoras e senhores, encerrado a votação. Não mexam, por favor, mais. Acabou. Então, agora, concluído. Com 8 votos favoráveis e 11 contrários, o projeto ele foi rejeitado. Arquive-se o projeto.